Bom, pessoal, para começar, eu vou dar um breve resumo aqui. Eu sou a cofundadora da 4C Digital e a gente traz uma tática de guerra. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, guerra. Por que guerra? Porque hoje a gente vive uma guerra de dados, IA e inovação o tempo inteiro. E a gente, às vezes, esquece que o cliente está no centro dessa estratégia. E quando eu trago o Guadalupe, que é uma estratégia americana de caça, um coronel criou e trouxe o Guadalupe nos Estados Unidos para que, em momentos de crise, você consiga tomar decisões rápidas. E ele diz que se você não observa o que está acontecendo ao seu redor, você não consegue se orientar. E o que é essa orientação? É o que você vai fazer para conseguir achar uma solução. Para você decidir, então, você não consegue decidir se você não orienta. Então, quando você orienta, você bota as estratégias na mesa, você consegue decidir em cima daquilo que vai te trazer mais resultado para você agir e fazer aquilo acontecer. Então, o Guadalupe, ele é um ciclo eterno, ele não para. E é isso que a gente vive no varejo. O varejo de antigamente, eu lembro que eu trabalhei numa empresa varejista e lá eu fazia credit score na mão. Onde eu tinha algumas variáveis e um quadrante onde eu cruzava para decidir se eu dava o crédito ou não. Então, é importante. Por que eu trouxe essa tática de guerra? Para que a gente consiga entender que a gente precisa inovar o tempo inteiro. O crédito que era concedido antigamente, os 30% de margem que a gente se guiava, não são mais somente os 30% de margem de agora. Você tem que estar preocupado com o que está acontecendo no seu externo. E que é isso, é coletar as informações do ambiente, que é o observar. Tem uma metodologia que é muito boa também, que eu gosto muito, que é o estado de consciência nosso nas empresas. E a gente sempre se pergunta, o que eu sei, que está dentro das minhas ciências, né, do que eu estou sabendo fazer, o que eu sei que eu não sei, que eu sei que eu preciso aprender, então eu tenho isso e sei que eu preciso fazer, e o que eu não sei que eu não sei. E o que eu não sei que eu não sei é o mais perigoso, porque você não sabe o que está acontecendo no mercado que vai atingir ao teu negócio. Então, no varejo, o que vai acontecer? A gente está vindo agora com o Bolepix, né? Que antigamente a galera criou várias soluções para pagamento em Pix e agora o Banco Central vai incorporar o Pix. E aí tudo que você fez antes, você perde e vai muito dinheiro abaixo disso. Então, estar ligado no Guadalupe para você entender o que está acontecendo no ambiente externo, para você tomar decisões, é muito importante. Então, eu trago aqui 2 nomes de peso. O Vital, eu quero que você se apresente um pouco também, Vital e Elton, para que a gente comece aqui o nosso painel falando de transformação e consciência no varejo. Vocês que vivem isso o tempo inteiro. Casas Bahia, na linha branca, concedendo crédito e fazendo o cliente, ajudando o cliente a adquirir bem. Santa Lola em franchise e multimarcas, então é um puta negócio muito difícil de você conseguir gerir. E eu quero ouvir um pouco vocês agora dos desafios. Se apresentem, falem um pouco dos desafios e a gente entra nas perguntas. Pode começar, Vital. Legal, Marcela. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. E acho que assim, eu sou hoje o responsável por soluções financeiras do Grupo Casas Bahia, me apresentando aqui antes, acho que de falar um pouquinho. E aqui todas as soluções financeiras, os meios de pagamento, que é um touchpoint muito importante para a jornada de compra, né? Então, assim, desde a viabilização das autenticações para a gente garantir que o cliente é ele mesmo, nos processos de formalização, de prevenção à fraude, até na concessão e viabilizar o meio de pagamento mais adequado para o cliente, seja num cartão próprio de crédito, seja no nosso crediário físico ou digital, ou até mesmo em outra jornada de pagamento à vista com algum benefício para o cliente que faça sentido para aquela determinada categoria. Então, todo esse ecossistema está hoje aqui junto com o meu time, assim como as soluções que vai além do varejo, que são soluções financeiras que estão embaixo do Banqui, que é nosso banco digital, que tem uma série de soluções que vão ao encontro dessas necessidades dos clientes. E aqui, em específico, né, acho que pensar em inovação do varejo tem bastante a ver com as coisas que a gente vem discutindo ali o tempo todo. Então, o varejo mudou muito, seja o físico, seja o digital. Os concorrentes mudaram, aumentaram,
estão de diversos tamanhos. Hoje, um varejo pequeno de uma determinada cidade, por meio do digital, ele consegue concorrer com um grande varejista que tem atuação nacional. Então, pensar em inovar no varejo tem que fazer parte do dia a dia. Acho que a Casas Bahia, aqui com mais de 70 anos de experiência, é uma empresa que inovou muitas vezes, que se redesenhou muitas vezes ao longo dessa jornada. E hoje eu diria que a Casas Bahia está cada vez mais forte e muito por conta dessa jornada de inovação. Inovação, aqui pensando de forma muito ampla, porque eu não acredito que inovar só na jornada digital do cliente é só inovar quando você está falando de uma compra por meio do aplicativo. Se nós pegarmos as jornadas de lojas físicas, os varejos que se reinventaram em lojas físicas são varejos que se redescobriram, seja aqui, seja lá fora, por exemplo, a Best Buy, que se reencontrou em um novo modelo de negócio, seja os varejos físicos tradicionais que precisaram mudar a tua jornada de venda e jornada de relacionamento com o cliente. Vou pegar o exemplo do carnê. O nosso tradicional carnê, ele nunca foi tão grande. Se a gente pegar nos últimos 3, 4 anos, né, o crediário ele dobrou de tamanho. E aqui tem muito a ver com estratégia de crédito, com modernização do ecossistema, modernização com a decisão, mas também com jornada. A jornada passou a ser um tomador de decisão para os clientes, que é a diferença de sair da loja com produto ou ir para a loja que está na nossa frente buscando outros produtos. Então, a jornada de crédito, que é uma jornada, por exemplo, que era 90% de forma manual, hoje é uma jornada de 99% decidida real time, com uma experiência friendly, onde o cliente não só possa ter a melhor oferta disponível, mas o nosso vendedor consiga ter as melhores informações para trabalhar a conversão do cliente, né? Então, o vendedor ele é um grande cliente interno das demais áreas da companhia, porque é quem faz a diferença com o cliente. Então, quanto mais informação sobre esse cliente o vendedor tem, de forma mais rápida, mais ele consegue ser efetivo na tomada de decisão, seja oferecendo um produto adequado. A gente trabalha com milhares de produtos distintos, né? Então, oferecer para um cliente uma geladeira para um cliente que comprou uma geladeira há menos de um ano não faz o mínimo sentido. Então, abordar esse cliente sabendo o produto que ele comprou, sabendo qual que é a necessidade dele, é um grande diferencial do fator de conversão, porque um vendedor, no geral, ele é remunerado de forma variável pela venda, e aquelas vendas que demoram muito ou que tem um esforço muito grande, muitas vezes não engaja ele como deveria engajar. Então, quando você consegue dar informações para o vendedor que ajude ele nessa jornada de conversão, isso é fundamental para o engajamento dele nos nossos produtos. Então, e o varejo precisou se reinventar algumas vezes, sabendo informações prévias dos clientes. Então, os clientes que estão transitando dentro das lojas, quais lojas, qual que é a quantidade de clientes que eu tenho transitando em qual loja, passando na rua, dos clientes que entram, quantos eu consigo converter. E tudo isso tem que virar, esses dados têm que virar informação para a tomada de decisão. Então, essa jornada de reinvenção, de digitalização do cliente, ela perpassa, ela é muito mais além do criar canais digitais, nos apps, nos sites. É também pensar a jornada de loja física, que é uma jornada que não vai acabar, né? Acho que o tempo pós-pandemia, eu acho que já provou e reprovou isso. A jornada de lojas físicas não vai acabar. Ela é uma jornada que complementa a jornada do cliente. O mesmo cliente de loja física vai comprar também nas lojas online, vai comprar no app, tem produto que ele tem mais fit para determinado canal físico online, mas a loja ela é muito mais do que uma venda. Ela é um ambiente de experiência, é um ambiente de experimentação, é um ambiente de teste. Tem clientes mais indecisos, menos indecisos, que precisa ver o produto algumas vezes. Então, reinventar essa jornada de transformação do varejo para engajar os clientes é fundamental. Eu acho que a Casas Bahia tem investido muito nisso nos últimos anos, tem se reinventado, mas acho que tem muito para a gente fazer. Boa. Muito bom. Bom, Marcela, obrigado pelo convite. Então, uma honra estar aqui com você também, um prazer enorme aí para participar. Falando um pouquinho de mim, eu sou CEO da Santa Lola. A Santa Lola, na verdade, há um ano a gente transformou numa holding chamada SL Company, que ela detém a marca Santa Lola, a marca The Gauss e a SL3, que é a nossa primeira marca masculina, as outras duas são femininas. Hoje a gente conta com aproximadamente 330 franquias e algo em torno de 2.500 canais de multimarca, pontos de venda multimarca. Esse ecossistema todo ele gira em torno de 2,7 bi de venda ao consumidor. São mais de 11 milhões de pares transacionados no ano.
E eu acho que essa transformação que a gente vive hoje, né? Estava até mais cedo num outro fórum discutindo um pouco. Eu acho que a gente está dentro do epicentro de um momento extremamente impactante em termos de tecnologia, né? A gente estava ali até falando um pouquinho antes sobre inteligência artificial. E talvez o momento que a gente vive hoje para a inteligência artificial é o que a gente viveu lá em 1995, quando estava começando a internet se popularizar, né? E esses ciclos, na época, levavam 5 anos, em média, para se tornar de detentora popular. Eu acho que a gente vai ter isso muito mais rápido agora pela capacidade de informação, de processamento de dados. Mas esse é um desafio, a gente precisa de um general em cada Consciência, empresa de varejo hoje em dia, porque o varejo já é uma guerra desde sempre. Ele está se tornando cada vez mais difícil e mais desafiador, por outro lado também mais apaixonante, né? Porque a gente precisa gerar soluções novas o tempo todo. E a gente estava até brincando também, que eu gosto de dizer que assim, tenha pressa, mas não desespera. Porque não adianta a gente desesperar, achar que a gente está atrás de todo mundo também, porque aí a gente só vai correr feito barata tonta. A gente precisa ir pensando devagarinho o que vai fazer, mas tem uma pressa, porque as coisas vão acontecer muito rápido aqui para frente. Boa. Acabei de mudar o script que eu mandei para vocês, porque vocês estão me dando insight, eu vou ter que fazer, né? A gente nem imaginava que isso ia acontecer. Vital, você trouxe a experiência do usuário, você trouxe a jornada desenhada do cliente, porque quando a gente fala jornada, a galera pensa logo naquela coisa do digital, mandar o canal, multicanalidade. Isso todo mundo já sabe, está cansado de saber do que fazer. A Starbucks, falar um pouco aqui, eu quero que você traga isso e que vocês também, porque você tem muita loja e é franquia e a galera tem que cumprir o que o franqueado está dando de regra. Deveria, pelo menos, né? Exatamente. A Starbucks, ela coloca a experiência do cliente pensada para que o cliente entre, passe pelo caixa, ele tenha toda aquela experiência de comprar a garrafinha, no final ele pega o café com o nome dele, que é chama Vital, aqui é o seu café, justamente para você se sentir empoderado, e daí o cara sai. Como que a Casas Bahia, eu vou fazer 2 perguntas aqui, porque eu sou mulher e sou dessas, vamos lá. Como que a Casas Bahia pensa na jornada do cliente inteligente, pensando nessa jornada para ele fazer a compra e conhecer o produto, mas como que ela pensa também nessa jornada da experiência do usuário na plataforma, pensando também num público mais C, D e E, como é isso? A gente, quando tá tocando algum negócio, seja ele qual tamanho for, a gente sempre olha os nossos clientes, porque é muito mais fácil olhar os clientes na média. O comportamento na média, o que os clientes fazem na média. Mas o cliente, a gente como usuário, como cliente, a gente gostaria que a empresa nos conhecesse na nossa especificidade do nosso comportamento. Então, se você gosta de comprar sapato e não gosta de tênis, por que que todas as vezes a loja que você costuma comprar te manda um WhatsApp oferecendo uma promoção de tênis? E você já comprou aquilo várias vezes. Aí, quando você olha aquilo, você fala, mas por que não gosto de tênis? Já comprei 10 sapatos lá. Ou seja, parece que eu não sou importante para a companhia, parece que ela não me enxerga como indivíduo. Então, acho que essa é a angústia e o desafio de toda a companhia. O cliente quer sempre ser visto como indivíduo, só que é muito mais fácil e muito mais execuível a empresa executar o cliente na média. Então, no nosso ecossistema, pegando aqui um recorte importante, que é o recorte de crédito, isso acontece muito, né? Porque imagina que a gente tenta o tempo todo descobrir a capacidade de pagamento dos clientes. E a gente vai pensar estatisticamente, porque é a forma mais coerente e moderna de tomar a decisão. Então, estatisticamente, a probabilidade desse cliente dar default além da minha capacidade de perda é muito maior do que eu topo. Então, esse aqui é o meu borderline e até aqui eu tomo risco. Mas, quando você faz isso, eu sempre, quando alguém me traz um caso lá, mas esse cliente tem perfil, a gente deveria aprovar. Eu falo, óbvio, assim, dos clientes, quando a gente nega, 80%, se a gente imaginar que uma perda tolerável, assim, uma perda de 20%, quando eu reprovo um cliente de um determinado cluster que tem uma perda de 20%, 80% daqueles clientes que eu estou reprovando pagaria. Cada 10 clientes, 8 pagaria. Eu vou perder 2 clientes, só que 2 não é o que eu já não tolero, então eu tenho que
reprovar um pouco mais. Então, de fato, eu estou deixando muita oportunidade o tempo todo na mesa. Esse é o grande desafio da individualização da jornada do crédito, da individualização da jornada da loja. Às vezes tem lojas em determinadas regiões que o público é tão bom que ela opera 3 vezes menos do que a inadimplência da média. Como eu enxergo essa jornada desta loja em específico? Então, esse é um grande desafio para o crédito, e o time de crédito tem esse desafio o tempo todo, e como que a gente tenta melhorar essa experiência desse cliente que compra muito com a gente, desse cliente que tem capacidade de pagamento e que a gente vê esse comportamento, trabalhando os behavior scores desse cliente. Então, hoje, por volta de 45%, né, entre 40% e 50% de toda decisão de crédito das Casas Bahia é uma decisão baseada em behavior score. E aí, aqui a decisão, eu tomo 100% da decisão de crédito sem consultar nenhuma informação de birô. São com base nas informações desse cliente que se relaciona comigo. Como que esses clientes compram comigo, qual que é o ticket médio desses produtos que esses clientes compram comigo, qual que é o índice de atraso desses clientes comigo das últimas muitas compras que ele teve, quantos dias médios de atraso ele teve. E a gente toma essa decisão não olhando o relacionamento desse cliente no mercado. Se esse cliente, inclusive, estiver negativado no mercado, eu nem vou gastar dinheiro com o birô para saber isso. Eu tomo essa decisão baseada no como ele se comporta comigo, que aqui você individualizou a jornada. Porque na cabeça do cliente fala, pô, Casas Bahia, eu até estou negativado, até comprei um negócio ali no concorrente, estou devendo, num determinado banco e estou devendo. Mas, pô, o seu eu estou pagando. E aí, se eu vou para uma solução de prateleira de mercado, onde olho o comportamento médio do mercado, do birô, por exemplo, que é um produto mais de prateleira, se eu tenho a negativação como um primeiro filtro duro, eu traí a confiança e a individualidade desse cliente comigo. Naquele momento, na frente do vendedor, ele fala, porra, tá de sacanagem comigo, porque eu deixei de pagar um monte de outros aí, mas o seu eu paguei, como é que você não está enxergando isso? Só que quando a gente toma a decisão, na média, eu estou reprovando 80% das pessoas que pagariam. Então, a individualização, e aqui está o time de crédito que toca isso aqui também lá, que são os responsáveis por isso, a individualização, os behaviors e a tomada de decisão com base em informações internas tem sido uma estratégia no crédito para individualizar e enxergar cada cliente com base na sua capacidade e no seu comportamento comigo. Existe um estudo americano, só para terminar, né, que diz que 5% de retenção de base é 95% de receita. E muita gente não olha para isso e acaba pagando um CAC muito mais caro para a aquisição de um novo cliente e não olhando para quem está dentro. Então, fantástico isso que você trouxe. Deixa eu pegar 2 ganchos aqui da fala de vocês, só para... Primeiro, Starbucks, você falou, você citou muito bem, e hoje a gente está numa era, na era recente, a 4ª fase que a gente chama de evolução do varejo, né? Começou com loja física, então só existia loja física, não existia internet. Com a chegada da internet, aí as pessoas tinham que ser multicanais, as marcas, né? Loja física e o seu e-commerce. Aí depois o consumidor exigiu uma omnicanalidade. Então eu quero comprar no e-commerce, receber pela loja, quero comprar na loja, olhar o e-commerce também. A gente entra numa era agora que é chamada de Unified Commerce, que é meio que você, na verdade, o consumidor não perceber, ele transacionar naturalmente entre o físico e o online. Ah, mas quem está fazendo bem? Na prática, ninguém. Tem muita gente tentando ainda, porque é algo muito novo. Como foi o Omni há 10 anos atrás, que não existia esse pedido de pagamento, era um parto para fazer Omni. Hoje tem uma série de soluções. Mas quem está relativamente bem fazendo nos Estados Unidos é a Starbucks. E hoje, aquela wallet que eles têm do cafezinho do dia a dia, se eles fossem um banco, eles seriam o banco número 123 do mundo, de tamanho a receita que eles têm hoje parada dentro do wallet deles. Então, são coisas que vão acontecendo e você vai virando outros negócios a partir do cafezinho. E como o Vital falou aqui, de jornada de consumo, a história esse desafio do calçado e do tênis, se for a Santa Lula, me fala que a gente corrige. Mas Santa Lula sempre manda certo. Deve ter dado errado, viu? Mas a gente também tem um outro desafio geracional, né? A gente tem hoje no mercado de consumo 5 gerações ao mesmo tempo. E aí talvez o baby boomer gostaria de receber o sapato, o tênis, o cinto, e o nativo digital do Alpha, do Z, ele só quer que receba individualmente o que ele comprou, de uma forma muito específica, com o nome dele. O desejo dele. O desejo dele que ele nem sabe que vai ter ainda. Então são ambições muito distintas hoje em termos de gerações,
que nos botam em desafio o tempo todo para criar essa bendita jornada do consumo, né? Perfeito. Faz muito sentido. E parabéns pelo... Não sabia, tá? Já peguei o gancho. Parabéns, Vital. Acho que é fantástico vocês conseguirem hoje ter essa forma automática de olhar para o Behavior Score, que é o comportamento de pagamento do cliente, e você já conceder crédito ali mesmo e fazer a recorrência, que é o que todo varejo quer. Como manter essa personalização e experiência do cliente em escala sem abrir mão da eficiência operacional e da automação? A gente falou muito de automação, mas você fala do vendedor. E aí eu também quero que você me fale isso, da tua experiência com franquia, porque aí não é teu, né? É o do cara. Legal. Assim, obviamente que toda vez que você precisa ganhar eficiência, a primeira coisa que vem em mente é como você automatiza, como você ganha eficiência fazendo as coisas automáticas, né? Então, a personalização hoje os modelos, né, eles estão muito avançados, as políticas são muito avançadas, as engines de tomada de decisão, elas são muito avançadas e elas te possibilitam você fazer a individualização da tomada de decisão, ainda que seja uma tomada de decisão tomada por meio do Behavior Score, ou de um Credit Score, ou de um Collection Score. Então, isso é importante, você fazer automatização, porque todo mundo precisa ganhar eficiência contra você mesmo no ano anterior. Então, vou dar um exemplo do outro lado da conversa, que é a conversa da cobrança. Então, a cobrança vive exatamente essa dicotomia, né? Como que você ganha eficiência com automatização, mas como que você não é um detrator da jornada do cliente. E eu sempre falo para o nosso time de cobrança, a gente sempre discute isso, assim, né? O nosso cliente que a gente está cobrando, a gente não quer receber o dinheiro a qualquer custo. A gente quer receber da forma mais digna e respeitosa possível com o nosso cliente. Então, e para isso você precisa pensar individualmente o cliente. Então, a cobrança com os modelos de Collection Score avançaram muito. Então, hoje, o capacity operacional da cobrança, ele varia em função do Collection Score do cliente. Então, se eu tenho Behavior para tomada de decisão, eu tenho um Collection Score para definir qual é a intensidade da cobrança. Então, clientes que eu sei que atrasa, mas paga, ou atrasa, e que tem um determinado comportamento de atraso, esses clientes, com certeza, eles terão menos alocação de capacidade de cobrança para o dia a dia com eles. Então, dificilmente ele terá um humano ligando para ele. Dificilmente ele vai ser cobrado, ele vai ter uma régua de distribuição muito maior, né? Diferente de um cliente que eu ainda não conheço, diferente de um cliente que está comprando a primeira vez comigo. Então, quando você faz isso, você individualiza a jornada do cliente, mas você também ganha eficiência de capacity quando você aloca menos humanos, quando você aloca menos assessores digitais para ligar para o cliente e até mesmo na sua jornada preventiva. Então, clientes que eu tenho um bom comportamento de pagamento, eu não preciso lembrá-los, né, 20 dias antes do vencimento. Clientes que não têm um histórico de pagamento, clientes que eu sei que quando eu perco ali a janela dos 5 primeiros dias, geralmente ele atrasa mais de 30, eu preciso ter uma jornada prévia de relacionamento, aí eu tenho que investir mais, eu tenho que gastar mais. Clientes que não olham o SMS, que só olham o WhatsApp, que é uma ferramenta muito mais cara, aí não dá para usar o WhatsApp para todo mundo. Inclusive, a 4C Digital, viu, tem o score de canal, viu? Já pode me contratar. Se for barato, se for eficiente, a gente compra. Barato já é outra história, mas é eficiente, com certeza. Vamos lá, e você, Elton? No nosso caso, é um pouco mais... Tem uma fase que é um pouco mais... Porque o relacionamento com o franqueado e mesmo com o multimarca, ele é uma relação muito mais próxima, né? Então, a gente tem toda uma avaliação também por histórico, por relacionamento, por tempo de casa, por constância de ter algum tipo de valor em aberto ou não. E aí só que a gente trata muito ainda caso a caso. Ele é muito mais humano do que efetivamente uma questão automatizada. A gente, obviamente, tem uma série de bases de dados já geradas, mas ele acaba sendo mais humano. Franqueado ser humano com o teu cliente que está entrando para comprar o sapato da Santa Lola. Essa é a parte complexa da história, que é a parte da consumidora, né? Como eu faço com que a consumidora tenha um relacionamento em escala personificado. Esse tem sido um grande desafio para a gente, até porque hoje existe uma demanda também das consumidoras que nos procuram, seja via franquia, seja via nosso saque de relacionamento,
A gente identificou algumas jornadas, ela pode ser totalmente automatizada. Ela não gera necessidade humana. Porém, dependendo da demanda, quando ela quer uma curadoria, muitas vezes, de acordo com o tamanho de salto, que ela precisa de alguma instrução, ela precisa cair no nosso time humano para que eles possam dar um tratamento personificado. Então, mais do que a gente está usando uma automatização em grande escala, a gente está criando jornadas onde eu consigo efetivamente começar e terminar com um robô, e outras onde eu entendo que, dependendo da demanda, ela vai precisar obrigatoriamente, aí obviamente eu tenho uma capacidade de time maior do que eu gostaria, né? Porque acaba tendo uma demanda muito maior. A gente tem casos de entrar no relacionamento e dizer, olha, eu tenho um jantar hoje à noite, eu não sei com que sapato eu vou. Então essa não tem como o robô resolver. Você precisa cair para o humano. Você diz, mas é uma vez. Não, são várias no dia. Né? Então a gente acaba. E aí, depois que você resolveu e deu uma assistência fashion para ela, você precisa indicar qual loja que ela vai e fazer com que esse produto chegue na casa dela. Então é um desafio que a gente vive na parte do consumidor, é muito maior. Mas a experiência do cliente é incrível. É muito maior. Também a gente tem isso, só que ao mesmo tempo você tem uma capacidade humana. E aí, quando fica 10 minutos esperando qual sapato eu vou usar, aí ela já corre para a concorrência, entendeu? Então tem um desafio aí grande também de você equilibrar essas duas situações. A gente já vem tentando avançar com um robô também aproveitando as respostas do time que ele possa fazer essa curadoria. Mas nos parece, aí é um puta de um feeling aqui, que ainda assim não vai entregar como a nossa analista, nosso time fazendo o recebimento dessa chamada. Vai demorar um pouco mais. Vai, né? eu acho que ainda vai. Vital, como a cultura da empresa precisa evoluir para sustentar uma jornada realmente centrada no cliente? Olha, eu acho que quando você pensa em varejo, né, acho que culturalmente é um setor que pensa em cliente, né? Então, não pensar em cliente é não entender a existência do teu negócio. Então, acho que eu vejo de modo geral, né, acho que o varejo pensando muito em cliente. Se ele está agindo em prol do cliente ou não, aí é um outro tema. Então, assim, eu vejo a cultura das pessoas muito claro em servir o cliente, né, assim, as companhias elas estão muito próximas ao cliente. Agora, se você, acho que o grande desafio é como que você de fato toma decisões o tempo todo que tem de um lado muitas vezes e infelizmente as eficiências que você precisa ter do ponto de vista de custo, de investimento, e do outro lado a experiência do cliente. Então, esse é a grande dicotomia do varejo. Como que ela equilibra os teus investimentos, de um lado a eficiência que isso precisa ter, é um setor super pressionado de margem, e do outro lado garantir que o cliente se sinta individualizado, que o cliente tenha a jornada que é uma jornada que seja friendly, uma jornada que seja fácil, rápido e que tenha a melhor experiência possível. Então, eu diria que hoje o varejo é de fato um jogo de meios de pagamento, de condição de pagamento, mais experiência. Quem chega mais rápido? É experiência, né? No final do dia, para mim é experiência. Então, a velocidade da entrega é experiência, a jornada é experiência, mas tudo isso sem os meios de pagamento, ela não viabiliza, porque não adianta você ter a melhor experiência. A Disney é uma das melhores experiências possíveis de entretenimento. Todo mundo vai para a Disney? Então, porque é caro ir para a Disney, porque você tem que ter condição de pagamento. Então, eu acredito muito que uma experiência por si só ela não é o suficiente se ela não vir acompanhado de uma condição de pagamento que dialogue com a capacidade do teu público, seja ele de qual classe for. Adorei a analogia. Uma pergunta, quando eu fui na Casas Bahia, lá quando eu te visitei, eu vi que vocês são muito profundos em cultura. E aí a gente sabe que cultura é top-down. Então, é da liderança para baixo. E você tem os guardiões da cultura, que são os líderes. Como é isso? Eu vi que era protagonismo a sala que a gente fez, e cada sala tinha um nome. Não sei se é o pilar de vocês, os pilares de vocês, mas o quanto que vocês fazem essa cultura ser enraizada para que vocês consigam ter o sucesso do cliente? Em cada sala tem o nome dos nossos pilares de cultura. Então, de fato, a cultura é um negócio que você tem que falar o tempo todo, com todo mundo, de todos os níveis, é um negócio que você tem que falar muito.
Então, você tem que ter rito, você tem que ter continuidade, você tem que ter frequência, você tem que estar falando o tempo todo. E as tuas atitudes, elas têm que dialogar com a tua cultura, porque senão fica uma conversa muito vazia. Então, é o grande desafio de qualquer organização, é como você faz com que a cultura que você entenda que é a cultura ideal para aquela organização seja, de fato, vivida e praticada pelos seus times, seja ele em qual esfera for. Porque talvez setar uma cultura em um determinado nível da organização, dependendo da senioridade, ela é mais tranquila, porque são pessoas no grupo menor. Agora, fazer com que, no nosso caso, uma empresa de 35 mil colaboradores tenham a mesma cultura ou os mesmos valores, esse é um grande desafio, né, que diariamente a gente tenta. Então, a gente tem uma TV semanal que todas as lojas conectam, todos os colaboradores, onde a gente passa ali os grandes temas da semana, e nós somos religiosos com todos os episódios de ir lá, de falar e trazer o tema de cultura. O tema de cultura é um tema sempre presente ali. A gente tem eventos com as lideranças que a gente sempre traz um pilar da cultura como temática daquele evento, seja qual tema for que a gente vai falar. Então, cultura, a gente tenta o tempo todo falar dela, porque quanto mais você fala, mais as pessoas se lembram dos pilares. Precisa ser vivenciada, né? Precisa vivenciar isso o tempo todo, né? É isso, esse é o desafio. E você, Elton? Eu acho que, da mesma forma, a Santa Lola, eu acabei de ficar bem mais feliz agora, são 230 funcionários, ufa, 35 mil. Eu já não teria pouco, já tenho pouco cabelo, seria pior ainda. Mas a gente também tem uma cultura muito enraizada, é uma empresa familiar, né? São 3 irmãos que são fundadores. É uma empresa nova, são 20 anos de marca, na verdade. Então, olhando o mercado de moda, marcas centenárias, de 60, 70 anos, concorrentes nossos. Então, é uma marca ainda que está ainda se reestruturando nesse sentido, né? Mas uma cultura muito familiar, uma cultura muito de olhar o ser humano e que a gente preza e defende o tempo todo, né? Da mesma forma, temos nossos pilares, os nossos ritos, e eu acho que esse é o grande papel das lideranças, né? Você tornar esse rito religioso, né? Porque, na verdade, cultura nada mais é do que aquilo que acontece quando a gente não está na sala, né? E é o tal do jeitão da firma fazer as coisas. Então, você precisa respeitar muito isso, mas também dialogar o tempo todo a respeito desse tema, porque na prática, você perder a cultura dos toques, para ela virar algo na parede, é muito rápido. Então, as atitudes, as tomadas de decisão da empresa, porque muitas vezes tem os discursos a cultura silenciosa. Bonitos, mas na tomada de decisão não isso acontece. Até fiquei feliz pela resposta do Vidal, porque eu achei que eu ia ser o polêmico da história. Então, quando ele trouxe a história do centrada no cliente, eu estou na mesma página que ele. Assim, eu acho que tem muita empresa pensando no cliente, sim. Centrada, aí é outra história, porque as tomadas de decisões, elas demandam de um caixa, elas demandam de um resultado, e não do investimento, muitas vezes, e nem sempre isso está dialogando com essa tese do centrada no cliente, entendeu? A gente... existe uma metodologia que são grafos, né? Estrutura de grafos, que é você conseguir conectar todos os pontos das interações dos clientes para que você consiga unificar essas informações, tratar essas informações e identificar para onde o cliente quer ir. E aí, quais os sinais do novo comportamento do consumidor mais desafiam os modelos tradicionais para o varejo? Acho que o consumidor, o grande comportamento que é um grande desafio é o que o consumidor quer as coisas, cada vez mais barato, mais rápido e de melhor qualidade. O consumidor tem se tornado muito exigente, né? E por outro lado, né, a competitividade do varejo, com vários players concorrendo, como eu comentei no começo, desde players pequenos regionais que conseguem por meio do digital concorrer a nível nacional. Então você traz de um lado um cliente mais exigente e do outro lado você traz um ambiente concorrencial muito mais forte. Então, como que o varejo consegue equilibrar, né, nesse ambiente de competição, sem queimar margem, sem rasgar margem, porque fazer a venda é fácil, difícil é fazer uma venda, né, com margem, com eficiência financeira. Então, cuidar de um consumidor exigente, como qualquer um aqui, que hoje compara qualquer produto, se for um ticket médio um pouco maior, em vários players, ser competitivo nesse ambiente com um cliente mais exigente, com uma pressão macroeconômica como a gente tem, de um custo de capital gigantescos, né? A gente está, mais uma vez, em picos históricos de custo de capital, com uma Selic muito alta.
E o varejo são instituições que intensamente consomem capital para se financiar. Seja financiar o estoque, seja financiar linhas de crédito, seja financiar operações de tesouraria. Então, equilibrar preço, margem nesse ambiente de clientes altamente exigentes, eu acho que esse é o grande desafio do momento. E nessa linha, o cliente não, né? A gente ficou exigente, né? Porque a gente quer receber produto como se fosse pizza agora, né? Tem que chegar em 30 minutos, né? Esse tempo atrás a gente atendeu uma cliente aqui de São Paulo e conseguiu entregar o produto em 35 minutos. Aí elogiou. Na outra compra levou 1h20. Pô, São Paulo, tem trânsito. Ela reclamou. Falei, mas não dá. É o tipo de nível muito difícil de você atender o tempo todo. Essa exigência é verdadeira. Mas eu volto muito também de novo para as equações geracionais, assim. A gente tem consumidoras que vão na loja e passam a tarde inteira na loja. A tarde inteira, conversando para levar 2 pares de sapato. Porque elas têm Não esse... desgastou o atendimento. ela tem essa necessidade, ela tem um tempo de vida diferente de uma geração que quer receber em 35 minutos o produto, né? Então, essas equações elas estão cada vez mais difíceis, porque não são sinais. São sinais de várias formas, de várias gerações. A gente precisa o tempo todo estar se adequando a isso e se ajustando a isso. Dentro, obviamente, de um limite de investimento, de capacidade financeira, de custos que a gente tem que estar agregando. Então, tem um pacote aí bastante desafiador hoje em dia. A gente tem buscado ao máximo ler. E agora, por exemplo, amanhã a gente lança oficialmente no TikTok Shop, né? A Santa Lula foi convidada para ser piloto na marca de moda feminina. Hoje é disparada a marca que mais tem relevância no TikTok Shop. Em moda feminina, estou falando. E aí, uma semana atrás, obrigado, uma semana atrás, o time de e-commerce inteiro veio desesperado na minha sala e falou: Elton, tem uma menininha que lá no interior de São Paulo ela postou uma bota nossa, country, deu em 22 minutos 500 mil views. Aí eu falei, se a galera converter para comprar, a gente precisa de estoque, você precisa atrás de estoque. Eu falei, gente, parou, 500 mil views, se dá 1% eu não tenho bota para entregar, nós vamos sofrer. Porque é um ambiente que a gente não conhece. Como é que você vai capitalizar estoque para tudo isso? Sem saber o que vem. Então, provavelmente vai entrar, e eles estavam desesperados, para de DTEC ontem lá, que vai entrar amanhã e tem que entregar com o estoque da loja, barará, piri. Falei, entra e vamos apanhar, porque nós vamos apanhar. Porque aquela consumidora, provavelmente, ela é muito mais exigente em termos de velocidade, de custo, de entrega no mesmo horário. A gente vai apanhar, mas a gente tem que viver isso. Diferente do que a gente vivia numa loja de experiência física hoje. Que é um tem baita ambiente... desafio, né? É muito grande, é muito grande. Então, tem grana na frente também. Muito. Se vocês... E aí você precisa aqui de crédito para comprar na frente, você também, aí você não pode se empolgar e achar que toda a bota vai ter 500 mil views, e aí você vai se empolgar, você vai comprar na frente e não vai vender, e aí você vai ficar com o seu estoque depreciando, então... E o influencer, cada um que está aqui pode ir lá no TikTok, fazer sua conta e vender Santa Lola. E eu vou ter você trabalha suas comissões por produto, ou por range, como você queira. Eu preciso fazer ser viável também, né? Eu posso botar uma puta comissão, vender um monte, cadê a viabilidade desse negócio? Então é uma equação que não é simples de fechar hoje, compondo todos esses aspectos. Mas essa é a guerra do varejo diário. Boa. Estamos aqui nos minutos finais e eu quero que vocês deixem aí uma frase do novo consumidor no varejo. Se vocês pudessem falar um pouco, uma frase não, mas falar um pouco, quais são as preocupações e para onde a gente vai? Legal. Acho que o novo consumidor do varejo é um cliente muito exigente, um cliente que se importa muito com o produto que está levando. Então, vender produtos de qualidade, vender serviço de qualidade, numa experiência que seja respeitosa e que entenda a individualidade do cliente, que de alguma forma você consiga identificar qual que é o nível de relacionamento que esse cliente tem com a tua marca, com as tuas lojas, quais lojas ele frequenta, o que ele compra, o ticket médio do que ele compra. Então, você vai mandar uma oferta para esse cliente, um NBO, assim, não manda um NBO de um produto que ele acabou de comprar ou que não conversa com a necessidade dele de comportamento, de busca no teu site. Então, eu acho que esse novo cliente é um cliente muito exigente, mas continua tendo os problemas do velho cliente, que é a capacidade de pagamento. Enquanto no Brasil nós não tivermos uma mudança da base de distribuição de renda
da desigualdade social. Enquanto isso não for uma mudança drástica, né, enquanto nós não tivermos uma classe C predominante no país, né, de forma estável e equilibrada, não uma classe C que no primeiro vendaval de inadimplência perde de inflação, perde capacidade de compra e o dinheiro que outrora era uma renda de classe média passou a ser extremamente apertada. Então, enquanto essa pirâmide de distribuição de renda não mudar de forma estrutural, e não parece que nos próximos 50 anos irá mudar, né, continua sendo o velho consumidor que precisa de condições de pagamento, seja ela no parcelamento do cartão de crédito, seja ela na viabilização de linhas de financiamento no crediário, ou parcelamento de alguma forma que você faça, seja no boleto, seja no algum tipo de parcelamento com ou sem juros. Então, pensar o crédito e pensar o meio de pagamento para esse consumidor continua sendo o grande desafio de qualquer um dos players, físicos ou digitais. Pega qualquer exemplo de players grandes aí no mundo, todos os varejos do mundo, desde o AliExpress, desde todos o Alibaba, desde o Mercado Livre também, agora que são players mais recentes nesse mundo, todos estão com uma estrutura forte de meio de pagamento porque viram que é o grande diferencial para a conversão do cliente. Bom, eu sou menos financeiro, então eu vou mais para a parte comercial e varejista aqui. Mas eu estou na mesma linha sobre o novo velho cliente, o consumidor, na verdade. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? A gente está numa era muito forte, uma era de inteligência artificial, de velocidade tecnológica, mas o emocional, o relacional ainda tem um poder muito grande no varejo, né? A gente não pode transformar tudo em dados e tudo em automação. Esse cliente, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que o cliente deixa de ir à loja não porque ela tem menos IA, porque ela não tem um self-checkout, ela vai porque a loja não está bonita, porque ela não é agradável, porque a vendedora não é feliz e não atende bem. Então, eu acho que cada marca deveria primeiro pensar também na sua consumidora de uma maneira como eu vou relacionar melhor e como eu vou causar melhor experiência. Se eu puder embarcar uma inteligência artificial ou uma tecnologia para gerar essa melhor experiência, ótimo, mas esse não pode ser o fim. Esse tem que ser o meio. A gente está transformando isso muito no fim ultimamente. Eu sempre digo que Perfeito. Uma tecnologia que você não precisa gera um problema que você não tinha. Então, avalie bem o que você vai colocar como tecnologia e comece também pelo seu time de casa. Eles são seus primeiros consumidores e consumidoras. Não adianta você fazer um discurso lindo para a consumidora que vai na sua loja e o discurso não está colando internamente. A gente tem que cuidar também de quem está dentro de casa. E acho que, para fechar, com o advento de celulares, informações certas ou erradas, o discurso das marcas não podem ser mais bonito na parede e na prática não rodar. Tem que rodar igual como é o discurso. Vai errar, vai, mas a gente precisa ter muito alinhado com o que a gente propaga de informação, com o que a gente entrega de experiência, porque hoje em dia essas coisas não podem mais estar